Abençoados, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou, voltou e hoje habita no nosso espírito. Graças a Deus. Uma saudação à amada de Cristo que está nos assistindo através dessas câmeras, não é isso? E queremos dizer que nós estamos aqui em Parque Paulista. Olha, o parque é paulista, mas o estado é o Rio de Janeiro. Porque essa semana eu estava falando com um abençoado, ele perguntou se eu era de São Paulo. Eu disse, não, abençoados, nós estamos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus, bonita por natureza. Assim já dizia um poeta, não é isso? Não tinha revelação, mas tem razão, porque a cidade do Rio de Janeiro é abençoada por Deus desde antes da fundação do mundo. Todos nós estamos aqui. E nessa manhã também gostaria de incentivar a você a cooperar conosco, a participar desse serviço maravilhoso que nós fazemos aqui, que é fazer que a palavra corra e seja glorificada. Se você está bem, se sentindo bem com essa palavra, se essa palavra te salvou, nos ajude a salvar outros, assim como nós fomos salvos. De que maneira? Compartilhe aí, se inscreva na nossa página no YouTube, é importante para que o YouTube se fortaleça e a palavra corra. Assim você estará participando. Bom, abençoados com todas as bênçãos. Vamos aqui tratar do assunto que nos traz aqui, que é a palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus. A justiça de Deus. Porque Deus é justo. Deus é justo, não é isso? Eu penso que não há nenhuma dúvida a esse respeito. Deus é justo. Aliás, Ele é a própria justiça. Mas, abençoados, você então agora precisa entender essa justiça. Você precisa entender como funciona, como se aplica essa justiça nas nossas vidas. Porque se você não entender, de repente você pode pensar, o que está acontecendo? Aonde está Deus? O mundo está vivendo uma situação atual tremenda, não é isso? Os governantes não se entendem, um manda prender, o outro manda soltar, e uma confusão, e o vírus que está por aí. Olha, de acordo com a palavra de Deus, que é o poder de Deus, eu gostaria de falar para você que o mundo não está à deriva. Não, o mundo está controlado pelo poder da palavra de Deus. Tudo que está acontecendo está debaixo da justiça de Deus. Tudo é justiça de Deus. Deus controla todas as coisas. E é necessário que você entenda a justiça de Deus, porque senão de repente você se vê numa situação e pensa, onde está Deus? O que está acontecendo? Seria isso justo na minha vida? Por que eu estou passando essas coisas? Onde está Deus que não faz justiça nessa situação ou naquela? Abençoados, Deus é justo. A justiça de Deus prevalece sobre todas as coisas. Amém? Então vamos ler aqui Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu a Roma, no capítulo 3, do versículo 21 até o 28. Vamos ler. Paulo escreveu, o nosso apóstolo, o nosso doutor, o nosso mestre dos gentios, não é isso? Ele que foi chamado por Deus lá no paraíso e recebeu a revelação dos mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, que agora, através de Paulo, foi explicado à igreja. Diz assim, versículo 21. Mas agora, acompanhe você na sua Bíblia, anote, escreva, não engula tudo que eu falo sem conferir, porque você pode ser enganado. Amém? Diz assim, mas agora se manifestou sem a lei de Moisés, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 23 e versículo 24, que deveria ser um só,
mas a sociedade bíblica separou. Diz assim o 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, vírgula, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há, não é que vai haver, é que há em Cristo Jesus. E o versículo 25 diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para Deus demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O versículo 26: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, hoje, para que ele seja justo, falando de Deus, ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27: onde está logo a jactância, a vaidade? É excluída. Mas por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E no versículo 28, o apóstolo Paulo conclui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Abençoados, amada de Cristo, igreja gloriosa que foi comprada com sangue precioso, o Evangelho da Graça, o Evangelho fala de duas maneiras que Deus faz justiça nas nossas vidas. Duas maneiras. A primeira maneira está em Gálatas capítulo 6, eu gostaria de ler. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, diz assim, não erreis. Essa é uma maneira onde Deus faz justiça na minha vida, na sua vida e de todos os homens, independente que ele seja branco, se ele seja preto, se ele crê em Deus, se ele não crê, independente de qualquer coisa. Isso aqui se aplica na vida de qualquer homem que anda na face da terra. Diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, tudo que ele praticar, tudo que ele fizer, isto também ele ceifará. Abençoados, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Isso aqui se trata de colheita. Por quê? Se você passa a sua vida bebendo, de manhã até de tarde, a vida toda, quando chega aos 50, 60 anos, 70 anos, você vai colher o quê? Uma boa saúde? De maneira nenhuma. Deus me castigou? Não, você está colhendo aquilo que você plantou. Você é casado, tem a sua esposa na sua casa, bem tranquilo, sai por aí, faz igual o marinheiro, né? Um filho em cada porto. O que você vai colher? Você sabe que colhe o adultério, não é isso? Aí você vai falar que não, foi Deus que me castigou. Não, abençoado, isso aí é justiça de Deus. Tudo que você plantar, independente de quem seja, você vai colher, porque essa é a justiça de Deus. Está bem claro aqui, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Você quer saber por que a sua vida hoje está desse jeito? Olha o que você plantou ontem. Hoje é o resultado do seu plantio de ontem. Tranquilo. Agora, se você amanhã quer ter uma vida melhor, quer colher melhor, então hoje você plante melhor. Porque tem um ditado que diz por aí, isso que é uma verdade, quem planta vento, colhe tempestade, não é isso? Então veja o que você está plantando, porque essa é uma maneira de Deus fazer justiça nessa terra. Tudo que você planta, você colhe. Mas tem uma outra justiça, que é aquela que nos interessa muito, que não é para todos, somente para os filhos de Deus, que é a justiça no nosso espírito. Essa justiça que Deus faz somente no espírito dos filhos. Vamos entender como que funcionou essa justiça aí. Diz aí no versículo 21 que nós lemos, diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, se ele fala, se
agora, a partir de agora, antes era com a lei. A justiça de Deus, ela era estabelecida com a lei, antes da cruz, porque esse agora aqui que Paulo fala é na cruz. O ponto de divisão do evangelho é a cruz. Você lembra aquela mulher que foi levada para Jesus por causa do adultério? Ela estava sendo julgada pela lei. A justiça de Deus naquela época era essa: a mulher que fosse pega no adultério era apedrejada, porque naquela época a justiça de Deus era aquela. Mas houve uma mudança. Paulo diz: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Houve uma mudança. Por que houve uma mudança? Veja aí mesmo em Romanos capítulo 3, no versículo 19, diz assim, ora, nós sabemos que tudo que o diz a lei, porque antes era na lei, antes da cruz, a justiça de Deus era estabelecida de acordo com a lei. Diz que aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Que justiça! Todos condenáveis diante de Deus. O versículo 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por essa razão que mudou. Porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A lei não funcionou. Na lei ninguém era absolvido diante de Deus, não havia liberdade na lei. Aí vem no versículo 21, diz o apóstolo Paulo: mas agora, depois que acabou a lei, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O que aconteceu? Onde aconteceu essa mudança? Romanos capítulo 10, versículo 4, nós lemos aqui todas as nossas reuniões. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Deus agora é pela graça. Eu sei que a religião fatiou a lei, porque ainda se usa algumas coisas da lei para julgar hoje, não é isso? Não se mais mata a mulher apedrada por adultério, não é isso? Não acontece mais circuncisão na pele do homem, não é isso? Isso é porque eles dizem, não, essa parte passou. Mas continuam querendo se justificar com ceia, com dízimo, com jejum. Mas o Evangelho diz que se você deixar de cumprir você é condenado por todo mandamento, pelos 613 mandamentos. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. E o versículo 22 diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé, não é pelas obras, pela fé, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Que coisa linda, não é isso? Para todos e sobre todos. Mas tem um detalhe, somente aqueles que creem. Diferente do plantar e colher. O plantar e o colher é para todos, a justiça de Deus vai se aplicar na vida de qualquer um. Qualquer um, que você planta, você colhe. Mas a justiça de Deus no Espírito, somente para aqueles que creem, somente para aqueles que foram dado o dom. Veja só em Efésios capítulo 2, versículo 8, veja o que diz aí. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que, pois, pela graça sois salvos, mediante a fé. É isto, não vem de vós. Não vem de ninguém, não vem da oração, não vem do jejum, não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Você crê em Deus, porque Deus colocou em você esse dom. Nem todos creem, nem todos. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que a fé, esse dom que nós temos de crer em Deus, não foi dado a todos. Então nem todos podem participar dessa justiça, porque a justiça de Deus é pela fé, e só vai participar dessa justiça, logicamente, quem tem o dom de Deus, aquele que foi escolhido por Deus. Mas eu posso aceitar a Jesus? Abençoados, não pode. Você não pode aceitar a Jesus. Em lugar nenhum do Evangelho diz que eu aceitei a Ele. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, temos que ler, porque tem que acabar essa mentira,
uma das maiores, eu penso que é uma das 3 maiores mentiras que a religião ensina, que diz que alguém pode aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olha, 1,3 diz assim, vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus, não é isso? Nos abençoou, não é que Ele vai abençoar, abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso quer dizer que no teu espírito você já está abençoado com todas as bênçãos. E no versículo 4, como também, da mesma maneira que Ele abençoou com todas as bênçãos, Ele também nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo, antes, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Mais uma astúcia aqui da religião, separou. Em amor, nos predestinou para filhos de adoção. Filhos de adoção. Muito interessante, não é isso? Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o querer da sua vontade. Então, essa adoção, quando foi que aconteceu? Quando que Deus colocou isso na mente dele? Lá antes da fundação do mundo. Quando nós nascemos aqui nesse corpo físico, quando Deus nos colocou nesse corpo físico, a adoção já havia acontecido lá no Espírito. Você já tinha sido adotado, mas alguém poderia pensar, mas eu não estava lá, realmente você não estava lá, mas não foi você que escolheu, não foi você que fez a adoção, foi Deus que escolheu você, não foi você que aceitou o Evangelho, foi o Evangelho que aceitou você, não foi Deus que escolheu você antes da fundação do mundo, antes, amém? A escolha foi feita por Deus, foi Deus quem escolheu você. Alguns poderiam falar, seria uma covardia de Deus, não é isso? Escolher A para filho e não escolher B para filho. Romanos capítulo 9, veja o que diz aí Romanos capítulo 9, para você que pensa que seria uma covardia de Deus escolher um para filho e o outro não. No versículo 14 diz assim, que diremos, pois, a respeito da escolha de Deus quanto à salvação? No versículo 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Será que Deus foi injusto em escolher um para a salvação e não querer escolher outro para a salvação? Desprezar outro? Que diz o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma a injustiça da parte de Deus. Versículo 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Disse Deus, terei misericórdia de quem eu quiser. Versículo 16, assim pois, para aquele que pensa que pode aceitar a Jesus como Salvador, que pode fazer alguma coisa para ser merecedor da salvação. Assim, pois, isto não depende de quem quer. Olha, eu quero aceitar a Jesus, pastor. Hoje eu quero entregar a minha vida. Olha, não depende de quem quer, nem de quem corre. Não adianta você se esforçar, mas de Deus que se compadece. E Ele compadeceu de quem Ele quis lá antes da fundação do mundo. Lá é que Ele fez a escolha para aqueles que Ele queria que fossem adotados por Ele. A escolha foi feita por Deus sem injustiça. Não há injustiça da parte de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Não há injustiça da parte de Deus. Ou Ele é submisso à vontade do homem. Porque aí teríamos que entrar naquela questão do livre-arbítrio. Será que eu posso escolher a Deus? Não, o Evangelho diz que não, diz que Deus é soberano e a escolha foi feita por Deus. O versículo 23 e o versículo 24, que deveriam estar juntos, mas a sociedade bíblica teve a gentileza de separar
montando aqui uma armadilha, dando a entender que são duas coisas diferentes, mas não são, é a mesma coisa. Versículo 23 e o versículo 24, o apóstolo Paulo explica como aconteceu essa justiça de Deus na vida dos filhos. Diz assim, no versículo 23, versículo 23, porque todos pecaram. Aqui, cabe saber, aqui entender, que esse pecado aqui foi a desobediência de Adão, porque todos desobedeceram e destituídos, afastados foram da glória de Deus. Todos os filhos, todos aqueles que Deus predestinou, todo aquele que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Deus criou um corpo chamado Adão, colocou no jardim do Éden, e quando Adão desobedeceu, todos desobedeceram, mas tem um detalhe, o versículo 24, aqueles que desobedeceram foram justificados gratuitamente pela sua graça, não pela lei, pela justiça de Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Fomos justificados gratuitamente. Agora, por quê? Porque a justiça para nós é gratuita. Por que para nós não custou nada? Porque essa justiça, abençoados, foi imputada no nosso espírito. Não tem nada a ver com carne. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, e foi a oferta de Cristo lá na cruz do Calvário, fez o nosso espírito perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Olha, abençoados, a religião, ela separou o versículo 23 do versículo 24, dando a entender que eu tenho que fazer alguma coisa para me justificar perante Deus. O Evangelho é bem claro, com uma só oferta, os mesmos que desobedeceram foram os mesmos que foram justificados na cruz do Calvário por Cristo. Isso é justiça. Olha só, a religião separou o versículo 23 para maquiando a justiça de Deus. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, no versículo 18, veja o que diz aí, abra sua Bíblia por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 18, ele fala assim, pois assim, falando de Adão, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para quê? Para condenação. Quando Adão desobedeceu, todos os homens foram destituídos da glória de Deus, como nós lemos aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos, mas diz o seguinte assim, assim também, da mesma maneira, do mesmo modo, igualmente, por um só ato de justiça. Que ato de justiça foi esse? Nós acabamos de falar, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com um só ato de justiça, o que diz aqui? Veio a graça sobre todos os homens para justificação devida, da mesma maneira que Adão desobedeceu, da mesma maneira nós fomos justificados, todos aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Isso que é justiça. A mim, eu não sei a você, mas a mim, ninguém nunca me perguntou se eu queria aceitar a obra de Adão, se eu queria participar da obra de Adão. A mim não me perguntaram. Por que agora a religião vem me perguntar se eu quero aceitar a obra de Cristo? Se o Evangelho fala que é da mesma maneira, tudo um propósito de Deus, da mesma maneira. Veja o verso 25, olha o que diz aí o verso 25, Romanos 3, 25, o qual, falando de Deus, o qual Deus propôs, foi uma proposta de Deus, para propiciação pela fé no seu sangue. Abençoados, entendam uma coisa, o plano de Deus não começou na cruz do Calvário, não, pelo contrário, na cruz ele foi consumado. O plano de Deus começou desde antes da fundação do mundo, quando lá ele pensou, eu quero ter filhos iguais a mim, que conheçam o bem e conheçam o mal, que conheçam a obediência, como o Espírito já conhecia, mas que também conheçam a desobediência. Então ele criou, isso foi um propósito de Deus. Deus criou Adão, colocou no jardim do Éden, e depois de Adão, como uma cópia, todos que nasceram depois de Adão participaram dessa desobediência, porque toda a carne, toda, sem exceção, veio de Adão. É como tirar uma xerox. No meu tempo de escola, tinha lá um aparelho chamado mimeógrafo, não é isso?
que a professora colocava o original lá na base, ia lá rodava, botava álcool, rodava e todas as cópias saiu igual a original. Se a original estivesse perfeita, todas as cópias saíam perfeitas. Mas Adão foi produzido com defeito, e todas as cópias, todas, nós, os homens, todas saíram com defeito na carne. Isso foi um propósito de Deus. Adão não desobedeceu porque ele quis, ele não resistiu aos encantos lá de Eva, do que foi lá. Não, isso foi um propósito de Deus. Diz assim, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar, aqui que começa a justiça de Deus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. Ali que foi a justiça de Deus. Adão pecou, não é isso? Nós não tivemos nenhuma participação nisso diretamente, foi uma cabeça representante Adão, e na cruz, para manifestar a justiça de Deus na nossa vida, Cristo também morreu sem a nossa participação lá e fomos feitos justos. Isso que é a justiça de Deus. Um pecou por todos e um justificou a todos. Não esse negócio que eu tenha que fazer alguma coisa para me justificar perante Deus. Eu não fiz nada para me sujar em Adão, eu já nasci já com essas debilidades de Adão. Seria uma covardia de Deus se Ele quisesse, me pedisse alguma coisa. Não, você tem que fazer alguma coisa para se limpar perante mim. Você tem que jejuar, você tem que subir ao monte, você tem que beber água depois da oração, você tem que dar o 10%. Seria uma covardia de Deus. Mas Deus é justo, Deus aplicou nas nossas vidas, de todos os seus filhos, a justiça quando Ele morreu lá na cruz. E diz mais aqui, para demonstração a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, sobre a tolerância de Deus, sobre o conhecimento de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Como nós falamos aqui no começo, o mundo nunca esteve à deriva. Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que o mundo está controlado segundo o poder da palavra de Deus. Essa pandemia que está aí, essa bagunça, esse roubo aí extremo que existe aqui no Brasil, que está bem às claras, não é isso? Tudo tem o controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Se estão plantando, com certeza vão colher, porque essa é a justiça de Deus. E nós que somos filhos, participamos da melhor maneira, participamos do seu Espírito. E o versículo 26 diz assim, para que Ele morreu na cruz, para que a justiça dele, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente. Olha, o tempo presente de Paulo é depois da cruz, que vem até os dias de hoje, para que ele, sendo justo, é justificador daquele que tem fé em Jesus. Para aquele que tem fé em Jesus. Como Deus demonstrou a justiça? Fazendo da mesma maneira. Como é que Deus demonstrou a sua justiça para o mundo? Fazendo da mesma maneira, assim como Adão sujou, Deus limpou. Isso é justiça de Deus. Isso que é justo, justiça de Deus. Não seria justo Adão sujar e eu ter que ir no rio tomar um banho para me limpar? Não. Deus providenciou todas as coisas. Deus é justo. Tudo debaixo do controle de Deus. Duas coisas abençoadas que a religião não ensina, porque não entende. Adão não poderia obedecer. De maneira nenhuma Adão poderia obedecer. Por quê? Ele era terrenal, e sendo terrenal, ele não tem o Espírito de Deus. E a segunda coisa, Cristo não poderia de maneira nenhuma desobedecer. A religião precisa entender isso. Você precisa entender isso. Adão foi posto para desobedecer. Adão não teve escolha. Tudo debaixo do controle de Deus. Nós lemos aqui tudo o que aconteceu desde antes da fundação do mundo. O princípio não é o Jardim do Éden. O princípio é antes da fundação do mundo, quando Deus determinou todas as coisas. Adão é simplesmente um ponto, uma participação no plano de Deus, que também não fugiu do controle de Deus. Cristo não poderia desobedecer, porque se ele não vai na cruz, Adão teria vencido, e o único vencedor que existe é Cristo Jesus. Só existe um rei, rei dos reis, Jesus. A justiça de Deus. A justiça de Deus nas nossas vidas. A religião ensina uma justiça onde Deus faz a parte dele, não é isso?
E nós agora vamos fazer a nossa justiça. Fazendo o quê? Aceitando a Jesus como Salvador, não é isso? E depois se batizando, aí você toma ceia, tem que dar o dízimo, né? Isso é certo aí, tem que manter uma linha de conduta para você estar bem perante Deus. Abençoados, para estar perante Deus, você não tem que manter linha de conduta nenhuma. Da maneira que você estiver, você está bem perante Deus. Você tem que manter uma linha de boa conduta para estar bem na sociedade, estar bem perante a sua esposa, perante o seu esposo, perante os seus pais. Agora, perante Deus, o que teria que ser feito, a justiça já foi feita pelo próprio Deus. Ele já te limpou. Agora, o que você planta, você colhe, não é isso? Veja o versículo 26, vamos ler aqui, ó. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Olha, quem ensina a salvação por obras não está anunciando a justiça de Deus. Não está, porque o Evangelho diz bem claro, vamos ler de novo. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Se você colocar obra, não está anunciando a justiça de Deus hoje. Se você diz que tem que batizar, que tem que jejuar, que tem que matar o frango e botar lá na encruzilhada, que tem que beber cachaça para fazer justiça, isso não é justiça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 9, diz que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Perante Deus não adianta você fazer nada que você não vai ter glória nenhuma, porque se fosse assim, olha só, veja bem, eu nunca fumei maconha, não, então eu poderia me gloriar daquele abençoado que está preso lá há 30 anos, porque é um traficante. E para Deus isso não vale, porque o preço que Ele pagou por mim, que nunca me corrompi, foi o mesmo que Ele pagou pelo traficante. A diferença é que ele está colhendo 30 anos lá de cadeia, e eu estou aqui andando para onde eu quero ir. Essa é a diferença. Mas perante Deus, somos iguais, abençoados. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 27, onde está logo a vaidade? Onde está a vaidade? É excluída. Na justiça de Deus, você não tem vaidade nenhuma. Não adianta vir para cá de não, porque eu sou o reverendo, o cardeal, o semideus. Não há vaidade perante Deus. Mas por qual lei? Das obras? Não, das obras não. Pela lei da fé, pela justiça de Deus, abençoados, nós somos todos iguais perante Deus. A justiça de Deus nos coloca no nível igual. Não é porque eu estou aqui de gravata, camisa bonitinha, que sou melhor do que aquele abençoado que está lá na macumba batendo tambor. Não! Apenas estamos em situações diferentes. Mas na justiça de Deus, somos iguais. E eu recebo que você que está numa situação diferente, você entenda que tem os olhos iluminados, que você precisa estar obediente a Deus, porque você foi criado para a obediência. Por isso, não porque você vai estar melhor, porque o Evangelho fala, você é o Filho de Deus. Eu creio que você é o Filho de Deus. O Evangelho diz que Deus corrige o Filho. E olha, Ele corrige. Podemos falar por experiência própria que Ele corrige. Se você não se comporta de acordo com a sua posição, Ele vai te trazer de volta. Por quê? Porque Ele pagou por você um preço muito caro. Ele fez justiça também na sua vida. Por isso que Ele te corrige. Você não vai andar por aí de qualquer maneira por muito tempo, não. Porque Ele vai te buscar, porque Ele é o seu dono, Ele é o teu Senhor. E como é que nós descobrimos essa justiça? Porque a religião está por aí perdida, né? Cada um com a sua própria justiça. Romanos capítulo 1, o versículo é o 16. Veja só o que diz aí, ó. Por quê? Diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, falando da justiça de Deus. Como é que se descobre a justiça de Deus? Né? Porque a Bíblia, ela tem 66 livros, não é isso? Tem outras que tem mais, mas a tradicional são 66. E todo mundo, vamos falar sobre o poder de Deus, aí vai lá em Gênesis, outro, não, vamos falar sobre o poder de Deus, vai lá em Apocalipse, mas vamos ver aqui o que diz o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do quê?
do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo. Pois é o quê? O poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para a salvação de qualquer um. Salvação aonde? Na mente, no comportamento, na vida diária. E diz mais ainda, salvação é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, para todos. Porque nele aonde? No Evangelho, que é o poder de Deus, se descobre o quê? A justiça de Deus. Se você quer entender o que é a justiça de Deus, você tem que procurar no Evangelho. E aonde que está o Evangelho? De Romanos até Hebreus. Porque se você procurar a justiça de Deus lá no Velho Pacto, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Daniel, Números, Provérbios, Salmos, você vai encontrar a justiça que é pela lei. Uma justiça que vai te mandar obrar, vai te mandar fazer coisas que Deus já fez. Como, por exemplo, beber água depois da oração. Abençoados, Deus não vai manifestar a justiça dele na sua vida pelas obras. Não vai, de jeito nenhum. Por quê? Porque a justiça que ele tem na sua vida, ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele mesmo foi lá, ele mesmo pagou o preço, ele mesmo se doou a ele mesmo, ninguém tirou a vida dele, ele mesmo se entregou. Por quê? Porque ele se fez justiça no seu lugar. Adão sujou, ele limpou. Não procure se limpar, porque você já está limpo perante Deus. Procure se comportar, ter uma vida digna, uma vida tranquila, uma vida de filho de Deus, sem obras, não tem obras. Creia, porque o Evangelho diz bem claramente, sem fé é impossível. Diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, não é isso? Sem fé é impossível o Filho de Deus, aquele que tem a justiça de Deus, agradar a Deus. Porque Deus não quer que você faça nada, abençoado. Ele não quer que você vá para monte, Ele não quer que você beba água depois da oração, Ele não quer que você dê o seu dinheiro para ninguém, entendeu? Ele não quer que você faça isso, Ele não quer que você se batize nas águas, também não quer, porque todas essas coisas Ele já fez lá na cruz. Ele se fez justiça, isso é justiça dele na nossa vida. Você vai querer fazer o que Ele já fez? Eu penso que você não vai conseguir. Imagina, meu pai uma certa vez, muitos anos atrás, eu estava numa dificuldade bem financeira, essas que de vez em quando nós passamos, né? Mas estamos sempre bem. Eu não pude pagar minha conta de luz. Aí meu papai chegou, me dá aqui a sua conta de luz que eu vou lá pagar para você. Ele foi lá no banco, meu pai, e pagou minha conta de luz e voltou e me deu a conta ali carimbada, registrada, e falou assim para mim, tá paga. Cabe a mim voltar lá e pagar aquela conta de novo? Não, por quê? O meu pai pagou por mim. Ele pagou por mim. É isso que está fazendo a religião, é isso que a religião está ensinando aos homens, fazendo você voltar e pagar o preço que o nosso Pai do Espírito já pagou por nós. Ele já se batizou no meu lugar, Ele já jejuou no meu lugar, Ele já sofreu no meu lugar, Ele já pagou os meus pecados no meu lugar, Ele já se limpou lá no meu lugar. O Evangelho diz que se um morreu por todos, e Ele morreu naquela cruz, logo todos morreram. Não tem necessidade, abençoado, isso é justiça. Se você procurar fazer o que Ele fez, você está praticando injustiça. Deus não se agrada disso. Então deixe essas coisas, porque Deus já fez justiça no seu lugar. Versículo 3, Romanos 3, 28, nós vamos encerrar, vamos concluir, como também concluiu o apóstolo Paulo. Concluímos, pois, que o homem, e aqui quando Paulo fala homem, eu creio que foi a sociedade bíblica, né, com boa intenção. Você sabe qual é a boa intenção da sociedade bíblica? Ele disse que o homem é todo filho, todo aquele que foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Só esse. Concluímos, pois, que todo filho olha o tempo do verbo, não é que vai ser não, abençoado, é justificado
pela fé. É só por fé, abençoado. Você tem que crer que Cristo morreu na cruz, no teu lugar. Você tem que crer que Ele já se batizou por você. Você tem que crer que Ele já tirou o teu pecado. Você tem que crer que Ele já te abençoou com todas as bênçãos. É por fé. E diz mais, sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Porque se você colocar obras da lei, aí acabou a justiça de Deus. Porque Deus não precisa das tuas obras para nada. Aliás, Deus nunca precisou, Ele quis ter, foi vontade dEle, foi o querer dEle. A nós só nos cabe honrá-lo, agradecê-lo, louvá-lo, como diz o Evangelho, criados para o louvor de Deus. Essa é a nossa finalidade aqui. Viva por fé, creia que Deus, o próprio Deus, já fez todas as coisas, que a justiça dele já está, não é que vai ser não, já está aplicada na sua vida. Agora precisa você receber, precisa você entender para viver uma vida tranquila. Abençoados com todas as bênçãos, eu recebo que hoje é um ótimo dia da sua vida, eu recebo que tudo te vai bem, eu recebo que Deus mesmo, o próprio Deus, está cuidando de você, porque você é uma pessoa muito importante para Ele. Não foi à toa que Ele pagou por você um preço lá naquela cruz. Não foi à toa que Ele foi lá e te escolheu. Não, esse é meu. E Ele mesmo, o próprio Deus que morreu naquela cruz, aquele que andava dentro ali de Jesus de Nazaré, hoje Ele habita dentro do nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo, somos templo do próprio Deus. Deus mesmo habita dentro de nós. Eu recebo que você viva por aí, nesses dias que Deus mesmo nos deu, não sei até quando, eu recebo que sejam muitos, sabendo que você é um filho de Deus, um participante da justiça de Deus. Abençoados com todas as bênçãos. Tenham o melhor dia.